E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bens fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dormirás, ou dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a tua boca para receber, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pastor Robério, essa história eu conheço desde pequenininho. O que é que o senhor vai falar para a gente hoje? Eu queria mergulhar nesse texto com vocês, para a gente tentar extrair algumas lições da parte de Deus para o nosso coração. Uma pergunta antes de começar a mensagem. Você está feliz, irmão? Há alegria no seu coração nessa noite? Amém? Você está pronto para viajar comigo nas páginas das Escrituras? Então vamos lá. Essa noite eu quero falar sobre a síndrome de Caim. O que é uma síndrome? É um tipo de comportamento, é um tipo de comportamento que acontece na vida de alguém, que não se sabe necessariamente a causa, ou a causa não é apenas única,
existem múltiplas causas para definir uma síndrome. Alguém começa a ter um tipo de comportamento que a gente não sabe explicar. Não é uma causa única que justifique aquela ação. São múltiplas causas. Então fica difícil dizer a origem daquele tipo de comportamento. Então a ciência denomina uma síndrome, quando a causa não é única, mas múltipla. E o que nós entendemos por síndrome de Caim? É o tipo de comportamento que tem havido na nossa geração que se aproxima da realidade da vida de Caim. Parece que um Caim se renasce nas nossas igrejas. Parece que um Caim ressurge nos nossos cultos. Eu quero tentar mergulhar um pouquinho, mostrando como esse Caim está redivivo na nossa época, na nossa geração e nas nossas igrejas pelo mundo afora. Caim parece que está de pé, vivo na nossa geração, e a gente precisa avaliar isso. E quantas pessoas estão sendo um Caim na vida e não estão sabendo? Estão tendo dificuldades terríveis na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua caminhada, e se perguntam, volta e meia, Deus, por que esse tipo de fenômeno e situação acontece em minha vida? É porque você está afetado profundamente com a síndrome de Caim, que eu pretendo desvendar com vocês nessa noite, aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu queria começar dizendo que Caim é uma palavra hebraica, que significa lanceiro, ferreiro. Contraposto a isso está o nome de Abel, seu irmão, que significa vento ligeiro, fôlego fugaz, aquilo que é de hálito fugaz, vapor. Abel significa isso, enquanto Caim significa haste, lança, lanceiro, ferreiro, aquele que fere. Olha só que significação para o nome do filho ou dos filhos de Adão e Eva. Se de um lado Caim é aquele que é rígido e firme, contrapartida do outro lado está Abel, um hálito, um conto ligeiro, um vapor, um vento, um sopro. Já na designação do nome parece que há uma questão profética em torno disso, e eles vão receber esse nome para significar a sua trajetória, o seu futuro, e a gente precisa entender isso melhor. Caim e Abel são irmãos gêmeos. A palavra no hebraico dá a entender que Eva teve como primogênito a Caim e imediatamente, seguidamente, teve a Abel. Não fala de que ela teve a Caim, passaram-se os anos e depois teve uma outra gestação. O texto no hebraico dá o sentido de que ela teve a primeira gestação e nesta gestação teve 2 garotos no seu ventre. Nasce o primeiro, ela denomina Caim, porque como primogênito, imaginem que Adão e Eva saíram da presença de Deus lá no Éden, estavam agora sós, reconstruindo e recosturando suas vidas, e a coisa mais impressionante que vai lhes acontecer é o nascimento de alguém para lhes fazer companhia, alguém que lhes desse acolhimento também, porque estavam se sentindo só. E ao nascer o bebê, era a coisa mais impressionante depois de Deus na vivência deles. E agora a Eva vai dar um brado de alegria dizendo, graças a Deus, que Deus nos deu um varão, um menino, alguém que se parece com o papai Adão. Olha que coisa impressionante. Ela vibrou e logo em seguida, imediatamente, ela tem um outro bebê, que é Abel. O texto deixa isso claro. Mas Caim é primogênito. E sempre houve da parte de Deus a bênção sobre a primogenitura, que mais tarde vai ser estatuída pela lei mosaica, mas vai ser estatuída, ou vai para o estatuto, porque Deus já prezava essa questão dos primogênitos. E Caim é o primogênito, Abel não é o primogênito. Havia um privilégio dentro do contexto familiar, quando o filho nascia, o primeiro filho nascia. E Caim vai ser uma resposta de Deus para Eva. Provavelmente ela estava orando, provavelmente ela estava desejando ver pela primeira vez a construção de alguém que nascia do seu próprio útero. Toda mulher fica feliz quando espera um bebê pela primeira vez. Toda mulher celebra o nascimento. Enquanto o bebê está no útero, na barriga, ela fica imaginando como vai ser a face, como vai ser o rosto, como vai ser essa criança. Imaginem Eva tendo a primeira experiência de reproduzir alguém semelhante a elas, depois da saída do Éden. Então Caim tem um lugar significativo no sentimento desse casal.
Era a expectativa deles, era a esperança deles. Provavelmente ela orava por isso, ela desejava isso profundamente. E agora ela tem uma barriga de gêmeos. E nascem os dois meninos, ambos filhos de Adão e Eva. Caim tornou-se lavrador, o menino cresceu, o menino ganhou habilidades. E a tendência de Caim foi se transformar em alguém semelhante ao pai. Quem era Adão no Éden? Lavrador da terra. Adão não cuidava de bicho, Adão não cuidava de animais. Adão, a tendência dele, segundo o texto bíblico, era lavrar a terra. E Caim vai seguir os caminhos do pai, enquanto que Abel, contrapartida, vai postular um outro caminho, vai cuidar de ovelhas. Está certo que Adão cuidava também da vida selvática, mas Abel vai ter uma especialidade. Nesse momento, a Bíblia está dizendo que ambos tiveram uma profissão. Os dois filhos tiveram progresso na vida. Os dois filhos de Adão e Eva progrediram e cada um se profissionalizou numa direção. E diz mais, que ambos conheciam a Deus. Tanto Abel quanto Caim conheciam a Deus. Tanto é que a Bíblia fala que eles foram levar ofertas. Levar ofertas para quem? Para Deus. Se eles vão levar oferta, pressupõe-se que eles tinham conhecimento de Deus, que eles sabiam quem Deus era. Se há uma pessoa levando oferta para uma divindade, pressupõe-se que essa pessoa sabe sobre essa divindade, teve algum nível de informação, tem algum nível de relação, tem algum nível de proximidade. E eles ambos estão lá marcando presença, levando ofertas a Deus, porque provavelmente conheciam a Deus de ouvir falar pelos seus pais ou de com ele mesmo andar durante o processo da vida. Ambos conheciam o princípio de culto e de ofertas. Isso aqui está claro. Eles estão trazendo ofertas. Caim está trazendo da lavoura. Abel está trazendo dos primogênitos das ovelhas, porque ele tornou-se pastor de ovelhas. Ambos estão trazendo o que era comum trazer para o culto. Cada um dá o que tem. Abel tem ovelhas. Caim tem frutos, e eles estão trazendo para o altar de Deus, para a presença de Deus, para o lugar do culto, para o lugar onde a oferta pode ser aceita. Essas ofertas refletiam o quê? A espiritualidade do lar no qual eles viviam. Se Caim e Abel estão trazendo oferta na maior idade, na juventude deles, é porque eles cresceram vendo seus pais ofertando. É porque eles cresceram vendo Adão e Eva trazendo ofertas a Deus, falando com Deus, cultuando a Deus. Eles estão agora sendo reflexo da formação que tiveram, da formação espiritual. Quantas vezes os nossos filhos, ou na maioria das vezes, nossos filhos são reflexos do tipo de espiritualidade que vivemos na nossa casa. Os nossos filhos refletem a maturidade ou a imaturidade espiritual que nós vivemos dentro das nossas casas. E quantas vezes nós estamos sendo derrubados emocionalmente por causa desse tipo de situação. E olhando para esse texto, a gente vê que ambos conheciam o princípio do culto a Deus e de ofertar a Deus. E eles, diz a Bíblia, trouxeram uma oferta ao Senhor. Ambos vieram ao altar de Deus, tinham acesso ao altar, tinham acesso ao lugar santo, tinham acesso ao lugar sagrado. Altar é lugar onde Deus desce para aceitar uma oferta. Altar é lugar onde Deus desce